Assim mesmo, as coisas vão acontecendo e a vida vai caminhando e nós vamos indo, não é mesmo? Eu queria falar para vocês hoje um assunto assim um tanto quanto interessante, porque ontem nós começamos a conversar sobre ele e eu comecei a lembrar de um monte de coisa que eu falei, puxa vida, a gente quase nunca pensa nisso. E a proposta de hoje é a seguinte: a gente tem certeza, a gente sabe, a gente tem ideia, a gente imagina de quais recursos os amigos espirituais têm para lidar com a gente aqui na Terra? Surgiu o assunto da seguinte coisa. A gente estava estudando a pergunta 500 e seguintes do Livro dos Espíritos. E lá fala um pouquinho sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores. E aí vem as perguntas de Kardec, se nós podemos conhecer, se nós não podemos, por que a gente não sabe o nome, se a gente pode dar um nome, o que ele faz pela gente, até quando ele fica com a gente, essas coisas, não é? E aí o assunto vai se desdobrando, e a gente vai assim, pensando, puxa vida, a gente já tem tanta informação, mas tanta informação, que a gente não se deu conta dessas informações ainda, o quanto elas são importantes para nós. Bom, só para esclarecer, esse espírito protetor que se encarrega da gente desde o momento que a gente chega aqui na Terra, ele nos acompanha, nos orienta, nos ajuda, nos inspira, nos aconselha, mas ele não nos força nada. Isso é uma coisa importante a gente saber, né? Porque às vezes ele pede para a gente ir numa determinada direção e a gente vai para outra, mais ou menos que nem filho. Filho é assim. Hoje mesmo eles perguntaram para que lado que eu estava indo. Eu falei, eu estou indo para a Zona Leste, então nós vamos tudo para a Zona Sul agora. Aí eles foram tudo para a Zona Sul. E normalmente os anjos guardiões, os espíritos protetores têm essa dificuldade, porque a gente é um pouco rebelde, é um pouco teimoso, não é? A gente gosta de bater a cabeça, gosta de escorregar, gosta de cair. E depois lá na frente reclama que Deus não ajudou a gente, porque nós ficamos doentes, porque nós ficamos isso, ficamos aquilo outro, porque não deu certo por causa disso, daquilo. Mas a gente foi alertado, né? Antes do que a gente precisava ter feito, não é? Na nossa adolescência, por exemplo, os nossos pais não cansaram de dizer pra gente, por que você não está indo para a escola, por que você não estuda? E a gente falava assim, não, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Então a gente está trabalhando até hoje, mas não ganhamos nada ainda até agora, não é mesmo? Não é assim? Não é mesmo assim? Então, e a gente vai, né, enquanto está lá na casa do pai, da mãe, né, temos todas aquelas possibilidades e a gente não aproveita e joga fora e despreza. Aí, sei lá, surge aí um passeio que os pais fazem com tanto entusiasmo, a gente não vai porque tem que acordar muito cedo, aí perde, né, aquela coisa gostosa que podia ter curtido com o pai, com a mãe. Daqui a pouco o pai e a mãe vão embora, a gente fala, ai meu Deus do céu, agora eles foram embora e agora, não é? Bem que podia ter ido no passeio. O meu pai, por exemplo, a gente não deve falar de si mesmo, porque isso é uma coisa horrorosa, né? Mas vamos dar um desconto. Já que ele chegou atrasado, ele vai falar uma coisa de si mesmo. Eu era jovenzinho, só uma pessoa daqui me conheceu jovenzinho. Aí, meu pai queria quase toda semana, não todas, mas quase toda semana, fazer uma viaginha para uma cidadezinha religiosa chamada Pirapora do Bom Jesus. Aí as primeiras vezes a gente foi com aquele entusiasmo todo e tudo, né? Mas aí você começa a perceber, mas essa cidade, aí você vai um dia lá, tem um sabão, uma espuma que está levantando até quase em cima da igreja, de tanta espuma que tem lá, mas ele quer ir naquela cidade, né? Graças a Deus eu consegui com ele muitas vezes, mas eu confesso que fui muitas vezes sem vontade, porque era um passeio que você não via ninguém, para ver as moças não tinha, só tinha as moças com 600, 700 meses, que para mim não interessava, não é? E aí chega lá, dá uma volta na igreja, entra na igreja, depois vai na sala de milagres, né? Aí você vê muleta, cadeira de roda, vê bengala, vê pedaço de perna de cera, vê não sei o que, você fala, meu Deus do céu. Esse é um passeio, né? Mas eu ia com meu pai, certa feita fui com a minha mãe, uma ou duas vezes com a minha mãe, então passou.
passou e agora eu acho que ele vai agora sozinho em espírito, porque agora ele tem mais liberdade, ele pode ir lá a hora que ele quiser, então está mais tranquilo, né? Enfim, a gente tem essa dificuldade. Mas tudo isso para dizer para a gente o seguinte, que nós vamos caminhando na cena do progresso, a gente se esquece que os benfeitores amigos, eles têm muitos recursos para nos oferecer. E a gente agora está se dando conta deles. Há 50 anos atrás, o Espírito André Luiz falou para a gente que tinha um equipamento no plano espiritual que eles colocavam na parede assim, parecia uma folha de papel. E naquela folha de papel eles conseguiam passar imagens. Aí você fala, o Chico, coitadinho, tem que internar ele. Folha de papel que passa imagem. Não é? A gente imaginava aquele tubo que tem que ter antes, né? Tem que sintonizar e tem que... Aí a gente punha uma folha, normalmente a gente punha uma folha de plástico colorida, lembra? Colorida para ficar colorido, né? Mas a gente não podia imaginar como que era aquilo. E hoje ninguém mais tem, ninguém. Faço um desafio aqui. Quem tem televisão de tubo aqui? Eu tenho, mas não na sala do meu quarto. Ah, você tem ainda? No quarto, Também tem, Puxa vida. Alguém faz a caridade de dar um televisor, faz uma rifa de um televisor para ela, né? Fazer uma caridade, né? Nem no bazar, né? Mas se põe aí, você põe a R$10, ninguém compra, né? Eu também tenho essa experiência aí. Bom, então a gente não podia imaginar que ele estava falando de um equipamento de plasma, ou de LED, ou de algum outro recurso, não é? Aí você vai lá e André Luiz vê que aqueles espíritos bem resistentes, bem ainda voltados para a ignorância, eles perdem, tem uma segunda morte, não sei se vocês sabem disso, eles perdem o perispírito e aí eles se tornam uma espécie de ovo, um ovoide. Já ouviram falar sobre isso? Esse ovoide tem uns tentáculozinhos para fora, porque esse espírito perdeu o corpo físico, mas ainda continua revoltado, rebelde. Então alguns têm ideias suicidas, alguns têm ideias homicidas, alguns têm ideias de vingança muito forte, alguns têm ideias... As coisas mais tristes que nós podemos imaginar, que o espírito não conseguiu se libertar daquilo. E aí o André Luiz fala assim, olha, o plano espiritual inferior algumas vezes implanta este ovoide nos encarnados. Se ele está muito resistente ao mal, se ele está muito voltado para o mal, eles implantam. Se ele está muito voltado para o vício, para a química, eles implantam um ovoide nele. E aí é como se tivesse alguém, ao mesmo tempo, sugando a energia, ao mesmo tempo ajudando ele a continuar do mesmo jeito, para ele não mudar. Então, se ele tem ideias homicidas, né, ele continua alimentando aquela ideia, até chegar ao ponto, às vezes, até de cometer um crime dessa natureza. Aí a gente vê que o plano espiritual tem mecanismos para retirar esses ovoides. E olha, algumas pessoas podem ter dificuldade para aceitar isso, mas às vezes num passe que a gente toma na casa espírita, os espíritos retiram esses nossos irmãozinhos que perderam o perispírito, esses ovoides, e levam para um tratamento de longa duração, porque ele tem que recuperar novamente o perispírito. É um negócio terrível. Bom, a gente está falando uma coisa que vocês entendem, espírito, perispírito e matéria, né? Corpo físico, o envelope do corpo e o espírito. A gente, quando desencarna, perde só o corpo, a gente continua com o envelope, que é o perispírito, e o espírito. Mas algumas pessoas têm essa tal segunda morte, ou seja, são tão voltados ao mal, que eles acabam perdendo também a forma do perispírito. E para ganhar de novo essa forma é uma coisa muito difícil, muito complicada. E isso não é só, tem muito mais do que isso. Hoje a gente já sabe que alguns irmãos do plano espiritual, muitas vezes, implementam capacetes ou chips eletrônicos na nossa memória. Você fala, meu Deus, mas como que é isso? Eles nos controlam à distância. Olha só. A gente, há 50 anos atrás, não podia imaginar o que era um chip. A gente não sabia o que era isso. Depois veio o computador, tem um chip de computador, mas aí precisa de um monte de coisa, né? De repente apareceu o chip de celular. Lembram do chip de celular? Bom, todo mundo tem, né? Aí tem aquele negocinho pequenininho, que tem um monte de informaçãozinha lá, mas agora tem um chip do cartão de crédito, tem um ferrinho assim, com um monte de informação ali dentro.
Ai, tem um chip do portão eletrônico, tem um chip do bilhete do ônibus, tem um chip... Tem uma infinidade deles hoje. Há 50 anos atrás eles já trabalhavam isso, implementavam nas pessoas e cuidavam dessas pessoas à distância. Cuidavam no bom ou mau sentido, não é? Porque eles se dirigiam a essa pessoa a longas distâncias, a milhares de quilômetros de distância. Então, eles tinham um equipamento, e hoje a gente sabe que é perfeitamente possível, não é? Porque aqui, por exemplo, a gente não tem nem ideia onde é que está a antena do nosso telefone que está emitindo coisa aqui pra gente, sinal aqui pra gente. A gente não sabe onde ela está, se ela está aqui pertinho, se é essa daqui, se é aquela que tem lá do outro lado não sei da onde. A gente não sabe. Então, eles manipulam a gente à distância. Eu estou dizendo tudo isso não é para assustá-los, obviamente, mas para mostrar alguns recursos que os espíritos têm que podem favorecer ou podem nos atrapalhar. Mas existem outros tantos recursos, não é? Então, muitas vezes, os nossos benfeitores amigos, eles continuam nos apoiando, nos ajudando, nos favorecendo. E algumas vezes, pela nossa resistência ao bem, não é? Quando a gente não resiste, quando a gente não quer seguir por caminhos melhores, por rodovias mais largas, mais confortáveis, aí a gente acaba entrando em situações dessas muito difíceis. Bom, tudo isso para mostrar que nós aqui na Terra, muitas vezes, somos dirigidos pelos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim: os Espíritos interferem na nossa vida. E aí o benfeitor amigo fala para Kardec: muito mais do que você pode imaginar. Mas essa interferência se dá de forma sutil, porque eles lidam com a gente através das emissões mentais. Vejam, os espíritos mais evoluídos, eles têm recursos muito mais evoluídos do que a gente. Então vamos ver agora o lado bom, né? O que eles usam de bom pra gente. O Chico Xavier, na década de 60 e um pouquinho mais, ele teve numa reunião, e nessa reunião apareceu lá um espírito chamado Sheila, que era uma enfermeira alemã. E nesta reunião tinha uma pessoa que tinha um problema gástrico muito grave, e os médicos não conseguiam nada com esse problema gástrico. E ele estava indo lá, e aí ela soube, não é? No meio da reunião, de que ele já tinha ido lá algumas vezes, mesmo os benfeitores não conseguiam um resultado, pelo menos um resultado que pudesse acalmar um pouquinho esse problema que ele tinha no estômago. E aí conta-se que ela veio com um equipamento quadradinho assim, igual uma impressora, mais ou menos igual uma impressora, né? Um scanner ou uma impressora, pôs assim em cima da barriguinha do moço e fez uma fotografia. Mas isso há 50, 60 anos atrás. Fez uma fotografia. E aí, é uma espécie de fotografia. A gente fala fotografia para a gente poder entender, né? Mas aí ela disse que ia fazer uma consulta em outros planos para saber a opinião de outros planos, o que é que eles poderiam sugestionar, o que é que eles poderiam fazer para amenizar um pouquinho a dor desse senhor. Então vejam um recurso que a gente também não consegue imaginar. A gente não sabe, não pensa, meu Deus, como é que eles se utilizam, como é que eles fazem com a gente. Então eles podem conhecer o nosso pensamento à distância, através de ondas mentais. Eles podem se achegar a nós por uma farmácia assim, ilimitada, porque a natureza é uma farmácia, todo mundo sabe disso. Né? A natura que o diga, né? E outros que o digam, né? E agora, né? Agora, shampoo de barro que mora sapo. É bom pro cabelo. Umas coisas assim que estão inventando, um negócio que você não imagina que é um negócio, não é? Umas coisas assim, você fala, meu Deus do céu, mas a natureza é uma farmácia. Então eles têm recursos ilimitados a nosso favor. Tem como nos ajudar fortemente com esses recursos. Bom, aí a gente vai avançando. Por que a gente vai avançando? Para perceber que quando nós temos necessidade de merecimento, agora vamos falar um dos recursos que todos vocês devem se lembrar um pouquinho, assim, um pouquinho só. Tem aquele filme Nosso Lar, né? Aliás, agora, daqui uns dias, vai inaugurar um filme, vai estrear um filme daquele cirurgião espiritual lá, o Arigó. É em setembro, se puderem ver, é muito interessante.
Bom, no filme Nosso Lar, vocês vão se lembrar quem assistiu, que ele está lá e quer visitar a mulher dele, lembram disso? Não, mas agora não é hora. Aí ele insistiu, tá bom, você quer ir, então vai. Aí chegou lá, ele encontrou uma pessoa junto com a esposa, um novo marido, e ele ficou em cima disso, ficou aborrecido, chateado, triste. Aí voltou de volta para toda aquela situação difícil, aí falaram para ele, mas ela precisava de alguém com criança pequena, precisava seguir a família. Nessa época uma mulher sozinha era muito difícil, não é? Bom, ele acabou acalmando o pensamento e o coração e voltou lá. Ele percebeu que o moço tinha um problema respiratório, não é? Não sei se ele tinha lá uma bronquite, uma tuberculose, um problema respiratório. Ele foi no laboratório divino e trouxe uma poção mágica e depositou na água. Vocês lembram disso? Se lembram disso? E botou na água que o homem tomou à noite. Quando foi de manhã, ele pensou assim, meu Deus do céu, como eu me sinto bem, né? Quer dizer, ele trouxe um remédio do plano espiritual. Vejam só como é que funciona. Mas isso não foi o filme, lá não foi o autor do filme que inventou isso. Está registrado nas obras do André Luiz. Nas obras do André Luiz também tem uma série de outros registros, faculdades mediúnicas, coisas assim, que são interessantíssimas. Se a gente conseguisse começar a ler as obras, né, seria muito legal. Aliás, tem uma particularidade, por exemplo, tem aquele livro chamado Aí a Vida Continua, que é retratado uma família aqui de São Paulo, da Zona Sul, na região da Vila Mariana, do Ipiranga, né? Ele fala lá expressamente as regiões que as pessoas estão ali lidando. E esse livro foi recebido lá em Santos pelo Chico, olha que interessante, né? Acho que talvez seja o último livro do André Luiz. Mas enfim, voltamos aí para os recursos que os espíritos dispõem e que podem muito nos favorecer. Então a gente fala dos recursos da prece, não é? Todos nós na Casa Espírita sempre lembramos, gente, não podemos esquecer da prece, nós precisamos estar sempre em prece, nós precisamos estar em contato com as coisas maiores da vida sempre. E aí o que nos diz? Que nós precisamos conversar com o Criador, falar, olha, estou pisando na bola aqui, mas eu não sei como é que eu saio dessa aqui agora. Não precisa ficar ajoelhar no milho, né? Levantar a mão, pôr a mão para cima. Conversa com ele assim, espontaneamente, com a criação, com Jesus, com um amigo espiritual nosso. Fala, olha, não sei seu nome, não sei como você é, mas eu sei que você está aí. Pode vir aqui mais perto de mim aqui, ó. Vem cá que eu tenho um babado aí danado para te contar, hein? Vem cá. Olha, ó, o que aconteceu comigo aí. Tá vendo? Agora eu não sei como é que eu saio dessa. E agora? Como é que eu saio dessa? Tem que bater a cabeça, tem que raspar, tem que passar por baixo da mesa. Como é que eu vou sair dessa? Olha, para você sair dessa, você vai ter que passar por esse vãozinho aí, né? Então você vai ter que emagrecer um pouquinho para você conseguir passar ainda mesmo assim, ainda vai raspar a barriga, as costas e as partes fofinhas do seu corpo. Então a gente precisa conversar, porque as inspirações chegam, eles ficam muito felizes, como um pai fica feliz quando o filho conversa com ele, fala, olha pai, o senhor me falou 10 vezes, mas eu acabei não atendendo, acabei caindo numa armadilha, né? E agora? Aí a gente como pai fala, olha, a armadilha estava aí, tudo, né? Mas eu acho que você não precisa continuar preso nela, você pode se soltar dela e sair devagarzinho, com calma, você escapa dela e pronto, vai buscar outros caminhos, outras direções. Então o pai de família gosta muito quando um filho conversa, quando um filho se expõe, quando um filho fala com ele, ou a filha, né? E aí ele tem a oportunidade de falar alguma coisa que possa ajudá-lo, que possa ajudá-la. Então a ideia dos nossos benfeitores é essa. Hoje eles não se incomodam, porque a gente não pode saber muito, porque nós perguntamos por que a gente não sabe. Ele falou assim, olha o que os espíritos responderam. É porque a gente vai querer que seja o nosso mentor espiritual sempre aqueles nomes famosos, conhecidos. O meu mentor é o Bezerra, é o André Luiz, é a Sheila, é Maria, mãe de Jesus. A gente vai querer esses daí. Só que não existem só esses no mundo espiritual. Não existem. Se a gente não vier para a Zona Leste, a gente nem sabe que existe a Zona Leste, né? Quem mora na Zona Norte, que fica só no centro, Zona Norte, Zona Sul, dá a impressão que a Zona Leste não existe, não é? Aí você vem para a Zona Leste e fala, meu Deus, que mundão de gente que tem aqui.
quanta rua, quanto carro, quanta gente, quanta coisa, quanta vida. A gente precisa imaginar que existem centenas e milhares de irmãos nossos espirituais capacitados para nos favorecer, para nos ajudar. E aí nós vamos pensar em outra coisa. Como é que ele chega até nós? Como é que ele se interessa por nós? É pela nossa necessidade, mas também existem outros motivos, né? Os motivos que ele se achega até nós também é o fato de ele poder, se conseguir nos ajudar a crescer, a se desenvolver, e se ele também tem um ganho. Ele também ganha com isso. Então ele também tem interesse. E é claro, não é? Cada um mais ou menos dentro do seu nível. Quer dizer, a gente não vai ter um espírito de altíssima envergadura para nós que somos ainda Zé Povinho. Nós vamos ter um outro Zé Povinho do mundo espiritual, mas num degrau um pouquinho maior que o nosso, porque senão ele não pode ser o nosso mentor. Se ele tiver igual a gente e a gente escorregar e cair, ele cai junto com a gente e fica lá chorando também, lamentando. Não, ele está numa condição um pouco melhor que a nossa, óbvio, não é? Então é preciso a gente confiar nele e entender que existem recursos fantásticos no mundo espiritual. Eu trabalhei um tempo ali em Santo Amaro, tem uma praça lá e tem um busto. Aliás, é uma tristeza a gente ver os bustos de praça sendo estragados, pichados, é uma tristeza, né? E uma vez eu escutei uma história que me chamou a atenção porque fazia parte daquele senhor que estava lá representado. Eu não sei se era o Marechal Deodoro, acho que era o Marechal Deodoro, ou era o Floriano Peixoto, eu não me lembro qual desses dois aí, mas era um que foi bandeirante. E em um determinado momento ele começou a passar muito mal, mas muito mal na floresta, e eles achavam que ele ia morrer, não tinha outra saída, não tinha outra. E aí, numa determinada noite, o que aconteceu? Ele teve um sonho, e nesse sonho alguém falava para ele assim: come bastante abacaxi. Falou: comer abacaxi? Aí foi lá, mandaram arrumar uns abacaxi no meio da floresta, acharam uns abacaxi lá, trouxeram, ele comeu abacaxi e melhorou. Imagina só. Para que serve, eu não sei, viu, gente? Não sei, mas mandaram ele comer o abacaxi, certo? Então, a nossa natureza é fantástica de recursos, mas para isso nós precisamos estar sintonizados, estar ligados, ser humildes, porque também a gente gosta de incomodar os espíritos por qualquer coisa, né? Uma unha encravada aqui, o que eu posso fazer? Existe um remédio aí que possa me dar, né? Meu filho, um remédio é você ir na manicure e cortar a unha encravada. Esse é o remédio, não é? Existe outro melhor que esse? Dói um pouco, mas é esse aí que tem que ser, né? Então a gente tem que ter assim um pouco de desconfiômetro em alguns momentos, mas a gente sabe que tem determinados momentos que nós precisamos de ajuda mesmo. E eles sabem que a gente precisa de ajuda, mesmo na nossa cidade, que é a maior cidade do Brasil. De vez em quando a gente se vê numa situação difícil, né? Você bate de um lado, bate de outro, ninguém abre a porta, não tem uma consulta, não tem um exame que você consiga fazer, não tem alguma coisa que possa te ajudar. Aí você fala: olha, eu estou tentando tudo que eu posso aqui, mas não estou conseguindo. Então os benfeitores certamente nos darão uma luz, nos aclararão uma luz. E esses não são só os recursos que eles se dispõem. O André Luiz fala de ônibus, um tal de aeróbus, né? Fala de ônibus. Tem uma senhorita chamada Patrícia que fala de calça jeans, fala que tem calça jeans no plano espiritual. Mas quem fabrica? Quem fabrica calça jeans? E a água que eles bebem, de onde que sai? A senhora fabrica calça jeans? Ela é costureira. Ah, é costureira. Mas ela aprendeu lá isso aqui. Aqui ela só aperfeiçoou um pouquinho, só relembrou, né? Aprendeu lá, já sabe como é que faz lá. Ela já tem a oficina dela lá, não tem que procurar nada, ela já está lá esperando ela lá, imagina o que é isso. Então, a gente vai percebendo que nós dispomos de muitos recursos. Na casa do meu pai há muitas moradas, é uma coisa assim que a gente pode fazer uma comparação. Se há muitas moradas, existem muitos recursos que a gente não consegue nem imaginar. Então, quando alguém falar para vocês alguma coisa, fala assim: olha, meu pai é rico, certo? Eu também falo assim. Na casa espírita faz uma campanha, você pode dar um dinheirozinho? Eu falo: posso, porque meu pai é rico. Então colabora mesmo, ajuda mesmo, seja aqui, seja na rua, seja com familiar, seja com alguém. Não tenham medo, porque os recursos existem,
E eles estão aí para serem utilizados. Muito diferente do que a gente imagina, né? Muito diferente porque a gente imagina de que alguns recursos, né, só podem um ou outro se utilizar deles, não é? Claro, existem aqueles que são reservados, mas aqueles que estão ao nosso alcance, nós precisamos utilizá-los. Mesma coisa, uma pessoa tem um automóvel, de vez em quando a gente vê aí umas pessoas que têm esse costume, né? Tem um automóvel e compra 4 negocinhos assim, põe ele no cavalete e deixa ele 20, 30, 40, 50 anos lá para ele ficar novo ainda, que daqui a 50 anos nunca o saiu da garagem. Meu Deus do céu. Tem gente para tudo, mas pensa bem, você está com recurso ali, não usa, não pode usar, né? Porque ele está inutilizado. Então nós temos muitos recursos e precisamos e devemos usar. Se a gente for em casa, por exemplo, agora não, que já está de noite, vamos descansar, não. Mas amanhã que é sábado, domingo, fala assim, deixa eu ver aqui, tem uma enceradeira aqui, mas a gente ainda usa enceradeira, por exemplo, né? Tem alguém que tem enceradeira? Não? Ganhei quando eu casei. A senhora tem uma enceradeira? Não tem mais. Ah, não tem mais? Fiquei com medo agora, quase que eu pensei que a senhora ia falar assim, eu não usei até hoje. Fala, meu Deus do céu. Porque eu tinha visto que nós tínhamos 2 enceradeiras. 2 enceradeiras, olha. Eu nem sei por que eu fui lembrar de enceradeira, meu Deus do céu. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes a gente tem recurso, esse pano de, essa toalha de mesa, ganhei quando eu casei. Aí você estende ela na mesa, assim, dá tudo marcado, assim, com os quadradinhos, né, da dobra, né, tudo amarelada nas dobras. Olha, esse jogo de copo aqui, ganhei quando eu casei. Aí vai abrir o jogo de copo, tem casa de tudo quanto é bicho lá dentro, tem um monte de coisa lá. Esses recursos que a gente precisa colocar em andamento, em prática. A gente abre a despensa da nossa casa, tá cheio de coisa lá, que, meu Deus do céu, isso aqui venceu há 4 anos atrás, eu nem podia imaginar que isso aqui estava vencido, meu Deus do céu. Então manter uma despensa assim bem enxuta, com coisas bem assim que a gente mesmo usa, coisa que não está usando, que não tem muita afinidade, assim. Vou dar um exemplo assim meio de gente que não tem, que não sabe lidar com despensa, mas vamos imaginar, você tem uma lentilha lá, mas você não usa aquela lentilha, não gosta de lentilha, você fez uma vez pro Natal, não sei de quando, do Ano Novo, né? Fez pro Ano Novo, você usou metade do pacotinho e metade está lá, já vai fazer quase 20 anos que está metade do pacote lá. Está quase farinha de lentilha, porque os bichos já estão tudo, devoraram todas as lentilhas, só tem a farinha da lentilha lá, né? Então é assim, manter uma despensa bastante enxuta de coisas que a gente conhece, dentro do guarda-roupa, dentro de casa. A gente fez esse paralelo para mostrar que nós temos já muitos recursos, mas muitos recursos, que a gente precisa colocá-los em movimento. Então isso é muito importante. Os benfeitores amigos não tem nada assim a mais, tudo que eles têm é certinho. Então você vê que mesmo as casas de repouso, os hospitais do plano espiritual, tem o que é necessário, tem o que é preciso e o que é necessário. Então nós temos que procurar usar a cabeça para buscar essa diretriz também. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e continuemos confiando, os nossos irmãos espirituais podem muito com a gente e a gente precisa também depositar um pouquinho de confiança neles, né? Então, assim, a minha brincadeira, pegar minha bebedura aqui, para depois ninguém falar que eu falei